Continuando nossas resoluções de equação do segundo grau. Se vocês pararem de perceber, a fatoração é limitada. Se vocês também pararem de perceber, o método completar quadrados também é limitado. Chegamos então a um método usado pelo matemático criado no século XVI, pelo matemático Alcarizmo. Esse método ficou perdido devido a inúmeros fatores históricos que envolvem a fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara é aquela fórmula geral, serve para qualquer tipo de equação. É como se fosse a prova real das provas reais das equações do segundo grau. Mas você precisa tomar cuidado com os sinais e respeitar 3 etapas. Tá bom? Vamos ver. Primeiro exemplo. Primeira etapa, indicar coeficientes. Como assim indicar coeficientes? Bom, os coeficientes estão aqui da fórmula geral. O A está com x quadrado, o B está com x e o C está sem x nenhum. Então, o primeiro método, que é o Bhaskara, é indicar coeficientes. Indiquei os coeficientes? Então, vamos lá resolver. Peguei a equação, x ao quadrado menos 8x igual a 5. Vou lembrar que número está aqui, mas nunca aparece. 1 significa que o coeficiente A vale 1, o coeficiente B vale menos 8 e o coeficiente C vale 15. Legal, não posso esquecer sinal nessa etapa. Esquecer o sinal, já era. Os coeficientes estão definidos. Beleza, agora partindo para a equação. Vamos lá. Na hora que eu vou resolver aqui essa parte, eu vou lembrar que a segunda etapa é a fórmula do delta. A fórmula do delta é talvez um passo mais importante para o que vai vir pela frente. Então vamos lá. Delta, que é esse triângulo aqui, é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Eu costumo dizer que tem muito a ver com a idade dessa fórmula. B ao quadrado menos 4 antes de Cristo. Tá? Muito antiga essa fórmula. Então, vou substituir os coeficientes. B vale quanto? Menos 8. Então, aqui, menos 8. A vale quanto? 1. 1 está aqui. C vale quanto? 15. 15 está aqui. Nesse momento, cuidado, essa fórmula engana. Eu tenho que parar, respirar para a próxima etapa. Qual é a próxima etapa? Separar em 2 partes. 8 ao quadrado é 8 vezes 8. Bom, se é 8 vezes 8, 8 vezes 8 é 64. Aqui, regra de sinal primeiro. Menos com menos, menos com mais, menos, menos com mais, menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 15, 60. Então, delta é igual a 4, que é o resultado de 60, e 4 menos 60. Beleza. Detalhe, se delta der positivo, obviamente, eu tenho que lembrar que quando eu for para a terceira etapa, eu vou encontrar 2 raízes distintas. Como assim 2 raízes distintas? Bom, para quem não lembra, raiz é solução de equação. Distinta, diferente, certo? Vou achar 2 soluções diferentes. Bom, se deu 4, vou para a próxima etapa. Na próxima etapa, terceira e última para achar a solução, eu vou fazer o seguinte. No lugar de B, vamos lá, menos da fórmula, mais ou menos raiz quadrada do delta, dividido por 2 vezes o valor do A. Vamos lá. No lugar do B, eu vou pegar o valor lá do coeficiente B. Quem é o coeficiente B? Menos 8. Então, aqui, menos 8. Aqui é o valor do delta. Quanto foi o delta? 4. Então, aqui é 4. E o A
E o A vale quanto? O A vale 1. Beleza. Substituir coeficientes, vou resolver cada parte separadamente. Então, eu vou ter x igual, menos com menos é mais 8, mais ou menos raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4, 2. Dividido 2 vezes 1, 2. Chegou nesse momento, separo em duas possibilidades. Por que que eu vou separar em duas possibilidades? Porque aqui tem um mais ou menos 2. Se é mais ou menos, eu vou ter x1 como sendo 8 mais 2 dividido por 2. E vamos chamar de x2, que é a segunda resposta. 8 menos 2 dividido por 2. Resolvendo, 8 mais 2, 10 dividido por 2, 5. Primeira resposta. 8 menos 2, 6 dividido por 2, 3. Segunda resposta. Certo? Então vamos lá. 8 mais 2, 10 dividido por 2, 5. 8 menos 2, 6. 6 dividido por 2, 3. Então a solução daquela equação do segundo grau nada mais é do que 2 e 3. São as soluções. Tá? Soluções dessa equação 2 e 3. Método de Bhaskara. Vamos dar uma olhada no nosso próximo exemplo. Próximo exemplo. X ao quadrado menos 4x mais 4 igual a 0. Método de Bhaskara. Primeira etapa. Indico os coeficientes. Quem são os meus coeficientes? O A está com x quadrado. Então, vamos lá. 1 está aqui. O A vale 1. O B vale menos 4. E C vale 4. Primeira etapa. Segunda etapa. Jogando na fórmula de Bhaskara. Na fórmula, na verdade, do delta. Delta igual B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. No lugar das letras B e C, A, B e C, substituo os coeficientes. B vale menos 4, A vale 1 e C vale 4. Muito cuidado, que aqui são duas partezinhas chatas. Delta, que esse triângulo vai ser menos 4 ao quadrado é 16. Ah, professor, por que não fica negativo? Porque qualquer número ao quadrado fica positivo. Vamos fazer a regra de sinal aqui. Menos com mais, menos. Menos com mais, menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 4, 16. E 16 menos 16, 0. Se zera, é importante dizer. Se isso aqui zerar, então acabou a conta. Não. Significa que, se eu partir para a terceira etapa, eu vou encontrar duas raízes idênticas. O que significa isso? Que eu vou ter duas soluções, só que as duas soluções serão iguais. Os dois resultados, x1 e x2, serão iguais. Bora provar. Vamos lá. Nessa etapa agora, x igual menos, no lugar de cada parte, eu vou colocar um parênteses, só para indicar uma substituição. 2 vezes o segundo. Vamos lá. No lugar de b, eu vou colocar o valor de b. Quem é o valor de b nessa história? Bom, b lá originalmente é quanto? Menos 4. Então, menos 4. Delta. Delta é 0 e A originalmente é 1. Então, resolvendo agora, x vai ser menos com menos, mais 4, mais ou menos, raiz quadrada de 0 é 0, dividido por 2 vezes 1, que é 2. Separo, x1 vai ser 4 mais 0 dividido por 2. E x2 será 4 menos 0 dividido por 2. Resolvendo. 4 mais 0, 4 dividido por 2, 2. Primeira solução. 4 menos 0, 4 dividido por 2, 2. Segunda solução. O que acabou acontecendo?
duas raízes idênticas. Como é que fica a minha solução? Vamos aqui. Solução é apenas 2, tá? Por que eu não coloco duas respostas aqui? Por que eu não fiz isso? Porque simplesmente são dois números iguais. 2 e 2. Olha lá, 2 e 2. Para que eu vou colocar dois números iguais? Outra dica também, precisa fazer duas contas para isso aqui? Não, só estou provando que as respostas serão iguais. Então, se delta zerar, você tem que vir para a terceira etapa, mas não precisa resolver as duas necessariamente. Tá bom? Agora, vamos para mais um exemplo de fórmula de Bhaskara. Vamos ao nosso terceiro exemplo. No terceiro exemplo, vamos pegar essa equação agora do segundo grau. Vamos ver o que vai rolar. Primeira etapa, determinar os coeficientes. Quem são os coeficientes? Bom, que número está com x ao quadrado, mas nunca aparece é 1. Então, A vale 1. B vale quanto? B vale menos 7. E C? Bom, C vale 20. Segunda etapa, delta. No lugar do A, B e C, eu substituo pelos valores que estão nos coeficientes dados pela equação. Vamos lá. Nesse momento, B vale quanto? Menos 7. A vale quanto? 1. E C vale quanto? 20. Cuidado na hora de resolver. Separa. Delta vai ser menos 7 ao quadrado. Como eu já disse, qualquer número negativo ao quadrado vira positivo. Então, eu tenho 49. Vamos resolver agora aqui. Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 20, 80. Delta vai ficar sendo 49 menos 80. 49 menos 80 vai ser 31 negativo, menos 31. Por que menos 31? Bom, se eu somar ali vai dar 80, né? Só que tem um problema. Delta foi negativo. Se delta for negativo, não existe solução. Aí você me vai falar assim, por que não existe solução? Só foi um sinal de menos. Esse delta vai sempre dentro de uma raiz na terceira etapa. Se eu colocar a raiz no número negativo, isso não existe. Ó, relembrando, 31 deu negativo. Se 31 deu negativo, quando eu colocar na terceira etapa dentro de uma raiz, o que vai acontecer? Não vai ter solução. Tá? Então, se delta for negativo, não existe solução. Tá? Não existe solução. E como é que eu indico isso? Bom, eu volto aqui, solução vazia, não há solução, tá? Não há solução para delta negativo. E essas são as 3 etapas, os 3 modelos diferentes de fórmula de Bhaskara. Lembrando, quando delta é positivo, eu tenho 2 raízes distintas. Quando delta zera, eu tenho 2 raízes idênticas. Porém, se delta der negativo, não tem solução. Tá? Valeu!